As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Pai Celestial, nós o amamos. Uma família renova sua fé em Deus e faz contato com o Espírito amoroso. Ainda sinto a presença dela comigo todos os dias. Quando, de repente, algo sombrio invade a sua casa. Eu sentia a maldade. Era uma coisa que não era humana. Eu fiquei tão assustada que eu nem conseguia falar. Agora, eles têm que lutar por suas almas na batalha definitiva entre o bem e o mal. Nos Estados Unidos, o mal verdadeiro existe. Ele se esconde nas sombras mais escuras e nas nossas cidades mais comuns. Entre os mundos que conhecemos e as coisas que tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Entre as sombras da Montanha da Ferradura, próximo a Little Rock, fica a pequena cidade de Greenbrier, no Arkansas, onde Chris e Rosiane levam uma vida tranquila. O Chris tem sido meu ombro para chorar, tem sido meu amigo de risadas. Que coisa linda. As flores. É, elas também. Ele fica do meu lado em toda e qualquer coisa que eu precisar. A minha esposa é a minha melhor amiga. Ela é a minha grande alegria quando eu acho que todas as coisas chegaram ao fim. Corrida até a piscina! Ei, crianças, sem correr! Na primavera de 2013, Greenbrier era o lugar perfeito para eles criar os filhos, Justin, de 13 anos, e Britton, de 10. Tinha muito espaço para as crianças e muito espaço para a família aumentar. Era uma coisa que a gente queria ter pelo resto das nossas vidas, que os meninos tivessem um lugar para chamar de lar. Historicamente, Greenbrier era um lugar espinhento por onde as pessoas apenas passavam. Em 1830, nações de americanos nativos passaram por lá durante a relocação forçada de tribos, conhecida como a Trilha de Lágrimas. Hoje, Greenbrier é uma comunidade tranquila. Em Greenbrier, basicamente, todo mundo conhece todo mundo. A cidade tem um clima aconchegante e essa é uma das coisas que atraiu realmente a mim e a minha família para esse lugar. Deixa eu levar isso pra você. Tá florescendo bem esse ano. Na nossa casa, tem uma planta vermelha que eles chamam de crista de galo. Essas flores incomuns são muito especiais para o Chris. A minha avó cultivava elas quando eu era pequeno. Ela era uma pessoa muito amorosa e carinhosa. Sempre que estávamos com ela, havia uma aura de bondade. E aquilo deixava a gente muito feliz. Amor, tá tudo bem? A minha avó faleceu em outubro de 2003. Eu ainda sinto a presença dela comigo todos os dias. Melhor que nunca. Tá, olha as crianças que eu vou fazer o jantar. Tudo bem. Quando ele disse que sentia o espírito dela cuidando da nossa família, aquilo me fez sentir que alguém estava cuidando de mim para que eu não me machucasse. Nos sentíamos abençoados em dizer que aquela era a nossa casa e que era lá onde íamos fincar as nossas raízes para o resto das nossas vidas. Era um sonho realizado. Mas o sonho da família confiante em breve se tornará um pesadelo. E a serenidade dará lugar ao caos, quando a sua casa em Greenbrier se tornar um campo de batalha entre o bem e o mal. Uma guerra começou no jardim. Miguel e seus anjos lutando contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas ele foi derrotado. E não havia mais nenhum lugar para eles no céu. E a grande serpente, que era conhecida como Diabo ou Satã, e que enganou o mundo inteiro, foi jogada na terra e seus anjos foram jogados com ela.
A avó de Chris ensinou a ele a importância da religião e da fé. Eu saía com a minha avó e nós íamos à igreja regularmente. Mas depois da morte da avó, Chris começou a ir menos regularmente à igreja. Quando as crianças cresceram, nós quisemos incutir os valores importantes que a minha avó incutiu em mim. Eu aprendi muito com ela e era assim que eu queria viver a minha vida. Como parte do seu compromisso renovado com Deus, a família se reunia todas as noites para conduzir suas orações diárias. Não tinha mais lugar para eles no céu. Nós tínhamos um livro, eram 365 histórias da Bíblia. E ele continha muitas das histórias mais conhecidas da Bíblia. A gente resolveu se envolver mais com a igreja. E ir lá aos domingos de manhã e à tarde e nas quartas, para aprendermos mais sobre Deus. Quanto mais a gente ia à igreja, mais fiel a gente ficava e orávamos todas as noites. Sabem do que trata essa história? Da guerra no céu entre Deus e diabo? Isso mesmo. Mas enquanto as orações da família para Deus se intensificaram, alguma coisa começou a afetar os membros da família, um por um. Pai Celestial, nós o amamos, nós o louvamos. Ajude-nos a aumentar a nossa fé e guie-nos em seu caminho. Tudo começou quando Rosiane sentiu o mal. Eu tive uma sensação muito inquietante. Foi uma coisa muito angustiante. Para ajudar os necessitados. Não é uma coisa que você possa ver, mas você pode, é claro, sentir que ela está lá. Mas para Rosiane, a sensação não era totalmente nova. Ela se lembrou que teve a mesma sensação de pavor quando brincou com o sobrenatural quando criança. E permita que Deus cuide de nós hoje e todos os dias. Amém. Amém. Tá bom, crianças. Vamos fazer os deveres. Tá legal. Você está bem? Eu tô sim. Tudo bem. Foi só uma sensação angustiante na barriga, mas é uma daquelas coisas que a gente deixa de lado. Eu pensei que estava só na minha cabeça. Mais tarde naquela noite, Rosiane foi tomada por aquela sensação mais uma vez. Eu estava em pé na cozinha. E eu comecei a sentir muito frio. Era como se o frio tivesse me envolvido, dado uma volta pelas minhas costas. De início, eu pensei que fosse o ar-condicionado. E aí eu verifiquei que não tinha ar saindo naquele momento em particular. Aquilo fez eu me arrepiar, como se houvesse alguém lá, mas eu não vi ninguém. Foi apenas uma rápida visão,
Mas aquilo me perturbou demais. Eu estava tentando me convencer que não, isso não é nada. Apenas apaga isso. O que aconteceu? Nada. Como assim nada? Acho que eu levei um susto com a minha sombra. Eu acreditava que fantasmas existiam, sim. Mas eu sempre pensei, não, isso é impossível de acontecer. Mas acontece que Rosianne não era a única da família tendo experiências estranhas. Eu estava no meu quarto e aí, de repente, eu escutei uma voz. A Sara vai para a cidade, se não prestar atenção ela vai cair. A Sara vai para a cidade, se não prestar atenção ela vai cair. A Sara está indo para a cidade, se não prestar atenção ela vai cair. A Sara está indo para a cidade, se não prestar atenção ela vai cair. Que música é essa, Britney? Uma musiquinha que eu ouvi. Foi meio estranho, porque a minha avó costumava cantar essa canção. Ela cantava quando eu era pequeno e eu ficava sentado no colo dela. Os meus filhos nunca ouviram. A minha filha não conheceu a minha avó. Ela morreu um mês antes da minha filha nascer. A Sara está indo para a cidade, se não prestar atenção ela vai cair. Onde você ouviu? Suzy que? Alguém disse Suzy que, então eu disse que foi a Suzy que. Suzy quê? Chris ficou duplamente surpreso. Quando a minha avó esquecia o nome de alguém quando eu era garoto, ela dizia, é a Suzy que tá ali, eu não lembro o nome dele, então é a Suzy. E isso é uma coisa que eu e a minha esposa nunca tínhamos contado. E a minha filha começar a falar isso foi muito espantoso mesmo. A Sara está indo para a cidade, se não prestar atenção ela vai cair. Na primavera de 2013, a família se reuniu para sua oração diária habitual. Pai Celestial, obrigado por abençoar a nossa família e obrigado por nos deixar ver a diferença entre o certo e o errado. Dessa vez, como sua mãe, Britney sente uma presença maligna. O que foi? Eu senti alguma coisa me observando. Eu não sei. Desculpe. Tudo bem. Senhor, nos ajude a nos aproximarmos do Senhor e nos proteja do mal quando nós entrarmos no céu. Amém. Amém. Eu pensei que fosse a minha imaginação, então eu guardei aquilo pra mim. Só que, mais uma vez, alguma coisa despertou naquela casa. Por favor, Deus, me proteja. Por favor, Senhor. Por favor, Deus, por favor, me proteja. Por favor, Deus. Por favor. Foi como um inferno.
O que foi? Calma. Ela estava tremendo. Tá tudo bem. Estava chorando. Eu não conseguia fazer ela se acalmar. O diabo quer me pegar. Tá tudo bem. Querida, foi só um pesadelo. Não foi pesadelo. Eu fiquei tão assustada que eu nem conseguia falar. Nada vai acontecer com você, tá? Agora volta lá pro seu quarto. Não! Por favor, não me façam voltar pra lá. Foi mais do que só um pesadelo. Aquilo parecia ter sido na vida real mesmo. Britney, eu juro, não vou deixar nada fazer mal a você. Eu posso dormir aqui hoje. Tá bom, claro que pode. Claro. Depois de ter tido a experiência que eu tive até aquele momento, eu temi que tivesse sido mais do que um sonho. Por ora, Chris e Rosian conseguiram acalmar o medo da filha deles. Mas o terror de Britney havia apenas começado. Toda noite, a entidade retornava. O irmão mais velho de Britney começa a ficar preocupado. Da primeira vez que ela teve o pesadelo, eu não dei muita atenção, mas aquilo continuou e eu comecei a me preocupar. Era uma vez por semana, depois 2 vezes e depois acabou sendo todos os dias. Ela nunca me falou nada sobre os pesadelos. Ela só me dizia que eram muito ruins e que ela não queria falar nada. Nosso Pai Celestial, por favor, ajude a Britney a saber que o Senhor está cuidando dela. Eu rezava pra parar de ter aqueles pesadelos, porque eles me apavoravam muito mesmo. E eu não sabia o que fazer. E que a família sempre estará do lado dela quando ela precisar. Nós sabíamos que tinha alguma coisa acontecendo, mas nós não sabíamos o que fazer para ajudá-la. Ela estava muito triste e também, sabe, perturbada. Eu acho que essa era a palavra, que ela não era mais a nossa garotinha de sempre. A força sinistra é incansável. Ela agora começa a aparecer para sua próxima vítima. Justin. O ar ficou úmido e pesado. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha lá, mas eu não sabia o que era. Justin. Eu tentei deixar pra trás como se não fosse nada. Enche a nossa família de amor e luz e nos guie para podermos ficar mais perto, nosso Senhor. Amém. Amém. Naquela noite, eu tava no chuveiro e ouvi um rangido. E eu não sabia o que era. Oi? E eu só vi uma mão vindo direto pra mim. O que foi? O que aconteceu? Eu tava no banheiro e alguém veio e me agarrou. E aí eu disse que o meu ombro tava ardendo e eu olhei e eu tava com 3 arranhões no meu ombro. Eu comecei a ver coisas e o meu irmão também. E agora elas nos machucavam. E eu pensei, o que vai acontecer agora? Tá doendo. Nossa. Após Justin ser atacado, Chris e Rosian temem pela segurança da sua família. Pai, eu tô com medo. Com tudo o que estava acontecendo, eu pensei que a casa pudesse estar assombrada. Aquilo foi muito assustador.
Como mãe, você quer fazer tudo o que puder para proteger os seus filhos. Tá tudo bem. Não podemos resolver sozinhos, precisamos de ajuda. Tem algo que não é humano, que quer se colocar no meio da nossa família. Isso não é uma coisa contra a qual podemos lutar sozinhos. Naquela noite, ninguém consegue se livrar do medo de ser atacado pelo desconhecido. Eu tive aquela sensação esquisita de que alguém estava ao lado da minha cama, olhando pra mim e me observando, e eu não tinha ideia do que era ou quem poderia ser, porque eu sabia que não tinha mais ninguém no meu quarto além de mim. É meio louco estar com medo de uma coisa que está lá, mas que não dá pra gente ver. Se ela pode nos arranhar, o que mais essa coisa é capaz de fazer? Ela é capaz de mandar um de nós para o hospital? De empurrar alguém escada abaixo? Ela pode fazer alguma coisa que pode acabar matando você? Como mãe, você se sente quase inútil e pensa que, de certa forma, você está fracassando como mãe de família. Aquilo começou a piorar e eu pensei que ninguém seria capaz de nos ajudar e a gente tinha que sobreviver. Desesperado para livrar sua casa do terrível mal, Chris recorre a um pastor atrás de orientação e apoio. Eu acho que ele ficou assustado com aquilo. Ele disse: eu acredito em vida após a morte, mas não sei o que dizer a você, além de mandar vocês orarem muito. Mas a fé deles parece apenas deixar a entidade com mais raiva ainda. Parecia que não havia esperança naquele momento. O que será que aconteceria depois? Eu temia pelos meus filhos e eu temia pela minha esposa. E eu, sendo o homem da casa, queria protegê-los. A entidade maléfica tinha a família exatamente como queria, vulnerável e fraca. E mesmo se mudar da casa não ajudaria. Onde quer que eu fosse, eu sentia como se ele estivesse me perseguindo. Não existe escapatória. Em outubro de 2013, a família procurou Wesley e Melissa Fox, da Branson Paranormal. Obrigado por virem. Sim, obrigada. Quando a família entrou em contato comigo inicialmente, eles estavam amedrontados pelo que estava acontecendo na casa. Eles temiam pela filha deles e pelo filho também. E além disso, eles temiam por eles. Olá? Eu quero agradecer a vocês por nos ajudarem. Quando eu soube que o Wesley e a Melissa estavam vindo, eu fiquei agradecida. A gente precisava de alguém para tirar aquela coisa. Não podíamos viver mais daquele jeito. Quando eu conheci a Britney, foi como sentir um raio de luz pela primeira vez. O calor que você sente. Deus abençoe vocês e obrigada. O nosso amor por Deus era outra coisa que era especial para ela. A fé dela é inabalável, é diferente de tudo que eu já tenha visto. Principalmente para uma criança da idade dela. Eu vou olhar o resto da casa. Tá. Conhecer a Britney dá a Melissa e Wesley um senso de urgência de ajudar a sua família. Eu sabia exatamente pelo que eles estavam passando. Ver a família passar por uma coisa atrás da outra e as crianças sendo assustadas, sem nem mesmo quererem dormir à noite com medo do que poderia acontecer depois. Eu sabia que eu tinha que ajudá-los. Eu queria salvá-los do jeito que eu pudesse. Os investigadores trabalham rapidamente para juntar evidências de atividades paranormais na casa. O Wesley usa um gravador eletrônico de fenômenos vocais para capturar qualquer som desconhecido de vozes de além do mundo físico. Tem alguém aqui comigo? E se tem, o que você quer? O EVP estava em latim. E
E a tradução era Almas das Crianças. Enquanto Wesley conduzia a sessão de EVP, Melissa foi atraída para o quarto de Britton. Sou empata psíquica. Ouço coisas que as pessoas normais não costumam ouvir. Vejo coisas que as pessoas não costumam ver. Ela imediatamente percebe duas presenças distintas. Assim que eu entrei, eu pude sentir duas entidades diferentes. Uma delas era a bisavó da Britney e do Justin, mas a outra eu não tive muita certeza de início. Eu só achei que fosse algo sinistro. E a força sinistra parecia estar ficando mais forte. Comecei a sentir a energia negativa, o ódio. De repente, é como se Melissa tivesse entrado em seu lar. Eu vi aranhas. Vi teias de aranhas passando pelo meu rosto, nos meus braços. Eu vi aranhas por todos os lados. É o outono de 2013, na pequena cidade de Greenbrier. Nos últimos meses, uma entidade sinistra tem aterrorizado Rosianne e seus dois filhos, Britton e Justin. Oi? Nenhum lugar é seguro. Ai! O mal os segue onde quer que eles vão. Nós finalmente percebemos que essa entidade não era apenas uma assombração na nossa casa. Essa entidade estava ligada à família. E mudar de endereço não ia nos fazer bem algum. Naquele momento, a única opção que tínhamos era combatê-la. A família chama Wesley e Melissa Fox para ajudar. A força maligna atrai Melissa, uma empata, até o seu pior pesadelo. Enquanto andávamos pela casa, eu mesma estava tendo a minha própria batalha. Minhas questões e meus próprios problemas. O meu maior medo são aranhas. Eu tenho pavor delas, na verdade. Eu não conseguia respirar. Eu tinha que sair de lá. Eu nunca tinha sentido tanto ódio antes na minha vida. Aquilo me assustou. Aturdida, Melissa sabe que ela tem que ser forte para a família quando ela e Wesley revelarem os resultados de sua investigação. Eu senti duas presenças distintas na casa. Uma delas é a sua avó, Chris. E a outra entidade é um demônio. Foi um dos momentos mais assustadores que eu consigo me lembrar durante toda aquela experiência. E aquilo me deu certeza que havia um motivo para os meus filhos terem sofrido tanto. Alguém nessa casa já mexeu com cartas de tarô ou um tabuleiro de espíritos? Não. Bom, eu tive um tabuleiro de espíritos quando eu era criança. Você teve alguma experiência em comum com ele? Só quando eu era pequena. Me conte. Quando eu era mais nova. Vocês já fizeram isso antes? Não. Eu estava com amigas em casa e eu peguei o meu tabuleiro de espíritos. Nós nos sentamos no meio do quarto, acendemos algumas velas e nós resolvemos ver quem poderia falar com a gente. Tem alguém aqui? No quarto com a gente? Tá, põe um de volta no meio. Quem é você? Pode nos dizer o seu nome? Silêncio. Se você existe, por favor, nos dê um sinal. Você pode mostrar a sua presença? Isso é bobagem.
Ele pegou meu rabo de cavalo e puxou minha cabeça para trás. Muito engraçado, Roseanne. Tem razão, isso é bobagem. Vamos fazer outra coisa. Apesar do encontro de Roseanne ter ocorrido há muitos anos, para Melissa a assombração agora faz sentido. Eu acho que esse demônio se ligou a você desde o dia em que você o invocou através do tabuleiro de espíritos. Quando faz isso, você se abre o seu livre-arbítrio para as coisas se conectarem a você. O que pode afetar a sua vida depois. Isso não te afeta naquele momento da vida, mas pode te seguir até a vida adulta. Eu me senti extremamente culpada, porque isso mexeu muito com meus filhos. Isso partiu meu coração completamente. Mas essas coisas que nós contamos têm acontecido há poucos meses. Alguma coisa o despertou. Pai Celestial. A nossa teoria era que a relação ficou adormecida por muitos anos. Mas assim que eles tiveram filhos e começaram a ir à igreja regularmente, isso acordou o demônio. Porque agora o demônio tinha certeza que ele estava perdendo essas crianças para Deus. Obrigada por abençoar essa família. Obrigada por nos proteger. Ele se mostrou porque eles se mostraram mais participantes na igreja. Eles começaram a fazer orações noturnas e a família como um todo se tornou mais espiritualizada. Eles ficaram mais próximos de Deus. Mas ainda há mais. Quando Melissa sentiu a presença do demônio no quarto da filha, ela também percebeu as intenções dele. Sabia que ele estava lá pela Britney, que ele queria ela. Porque ela era uma garotinha inocente que amava tudo, amava a vida. Ele queria ela. Isso me deixou muito assustada, porque ele não iria embora sem lutar. Britney. Tá vendo isso aqui? É uma medalha de São Miguel. Os Fox dizem à família que não irão abandoná-los. Vai proteger você. Eles vão trazer um clérigo ordenado para fazer exorcismo o mais rápido possível. Eu peguei o pingente que estava no meu pescoço e dei para aquela garotinha para garantir que ela ficasse segura e protegida. Era ela que estava sendo mais atormentada, estava com muito medo nos olhos. Eu tinha que fazer alguma coisa. Ele disse para eu me manter forte e bem corajosa e me deu um cordão. Ele me disse que tinha sido benzido e ele disse: nunca tirei isso do pescoço e não daria ele a ninguém, mas eu vou dar ele para você. Isso significou muito para mim. Mas e você? Se você der ele pra mim, você não vai ficar mais protegido. Eu vou ficar bem. E nós vamos voltar muito em breve. Em nenhum caso em que eu me envolvi, eu nunca vi ninguém se preocupar comigo. Sabe, nenhum adulto, muito menos uma criança. Essa menina se importava, de fato, com todo mundo. Sabe, era quase como se eu estivesse conversando com um anjo de Deus. Foi uma coisa muito sincera que todos nós percebemos. Eles se importavam muito com a gente. E eles fizeram de tudo para expulsar aquela coisa. Nós sabíamos que tínhamos que ser cuidadosos, porque se você não faz isso corretamente, não exorciza bem o demônio, ele pode voltar 2 vezes pior. A família não tinha escolha se não viver com medo do demônio até a ajuda chegar. O maior medo era se essa coisa ia voltar e matar algum de nós. É janeiro de 2014, o dia do acerto de contas. O demonologista John Eder chega na casa da família. Os demônios aparecem para destruir você. Esse é o objetivo deles. Eles querem erradicar você deste plano. Te odeiam. O que faço é ir para a batalha. Porque é uma batalha espiritual pela alma da pessoa. Eu trouxe uma vela de São Miguel. Essa é a luz de Deus. Trouxe uma Bíblia. É a palavra de Deus.
Trouxe medalhas. São os guerreiros de Deus. Joe sabe o que precisa fazer. Eles queriam ajuda para sair desse pesadelo que estavam passando. E o Chris me pareceu um indivíduo sincero, assim como a Rosiane. Ele tentou conseguir ajuda antes, estava desesperado com a situação e estava preocupado com a família e com o motivo. Queria ajudá-los. Eles precisavam de ajuda. Podem entrar. Nós ficamos horrorizados com as possibilidades se não conseguíssemos derrotar esse demônio. Eu, Brittany Kipp, sou uma filha de Deus. Eu estava muito assustada porque... E se ele levasse alguém da nossa família, o que iríamos fazer? O amor de Deus enche a minha alma. Se ele não conseguisse afastar essa coisa de nós, eu tinha medo de verdade que pudesse piorar. Todo mal vai deixar meu coração, minha alma e meu corpo. De repente... Eu sentia a maldade. Na casa dava para ouvir gemidos, lamentos, dava para ouvir estouros e dava para ouvir estalos. Aquilo não queria deixar a casa. Todo mal vai deixar esta casa. Porque o mal não pode viver na casa de Deus. Apresente-se. Apresente-se. Apresente-se, seu covarde! Pai! Quando adolescente, Rosiane brincou com um tabuleiro de espíritos. Quem é você? Pode nos dizer o seu nome? Involuntariamente, abrindo uma porta para o demônio se conectar com ela. Ele ficou adormecido por anos, até a crescente fé da família dela despertá-lo com mais força. Agora, ele quer a alma deles. Apresente-se. Apresente-se. Apresente-se, seu covarde! Pai! Ele ficou muito zangado. Eu comecei a zombar dele, dizendo que ele tinha que aparecer, ele tinha que se apresentar, que ele era covarde. E porque eu fiz aquilo, ele veio. Parecia que ele tinha atravessado uma lança em mim. O Chris foi atacado porque desafiou ele. Não se desafia um demônio. Quando você se irrita, você se separa de Deus. E ele vai pegar isso e se aproveitar também. Mantenha a fé. Continue a orar. Joe estimula a família a ignorar os truques do demônio e a se manter forte. Nenhum mal vai se ligar ou grudar em mim, porque eu estou em paz. Sua fé tem que ser 100%. Tem que acreditar, senão o demônio permanecerá. Eu tenho o poder do amor e a força de saber o verdadeiro sentido de quem eu sou. A forma de expulsar o demônio é descobrir o nome dele. E quando ele confessa o nome, ele não tem outra opção. Ele tem que voltar à sua fonte original. Eu faço uma oração silenciosa, como uma meditação, e o nome vem até mim. É o nome real dele, que foi dado por Deus. Avardo! Você não tem opção se não deixar esta casa. E aí? Silêncio. Pai! Eu te amo, pai. Eu amo você. Foi como sair de um túnel e acenderem as luzes. Deus assumiu o controle. Havia aquele brilho angelical em volta deles, um campo de proteção.
foi quando eu soube que ele havia ido embora. Eu sei que nós recuperamos a nossa vida. Conseguimos voltar a ser a família que éramos. Agora é a primavera de 2014. Faz alguns meses desde o exorcismo que a família se sente como quando se mudou para casa, segura e morando numa casa cheia de amor e orações. Foi muito sério. Usamos a nossa fé para nos livrarmos daquilo. Para mim, saber que nós os ajudamos com a ajuda de Deus é a melhor sensação que você pode ter na sua vida. Eu podia sentir a loucura no ar quando ele estava lá. E desde que ele se foi, tem sido mais tranquilo e bem mais calmo. Sentimos a presença da minha avó de novo na casa. Ela tentou nos proteger o tempo todo. Ela estava lá. Para a família, essa experiência apenas tornou a relação deles com Deus mais forte. Isso restaurou a nossa força e fé em Deus 100%. A situação pela qual eu passei e tudo mais, ela acontece e eu posso dizer, ela é apavorante, mas se você tem fé em Deus, tudo pode ser conquistado. Eu acho que esse foi um daqueles desafios, tribulações que Deus nos fez passar e que há um motivo para tudo que Ele faz. Eu acredito que foi para nós percebermos que enquanto nós tivermos fé nele e sempre mantê-lo como parte de tudo que nós fizermos, vamos ter uma força sobrenatural sobre nós. Nós ainda vamos à igreja e oramos porque, mesmo que isso tenha acontecido, nada vai nos fazer parar de acreditar em Deus. Mas os membros da família que lutaram com o demônio nunca irão esquecer a face do mal. Eu fiquei feliz que ele foi embora porque eu não gostava de ficar preocupado o tempo todo que algo estivesse nos observando ou que fosse me pegar quando eu não estivesse esperando. Eu entendi que as pessoas que dizem essas coisas não são loucas, nem malucas, porque aconteceu comigo, então eu acredito nelas. Nós lutamos até as últimas consequências. Nós conseguimos aquela sensação de paz e calma que não tínhamos há muito tempo. E palavras não podem descrever o quanto nós somos agradecidos por isso. No começo, eu não acreditei naquilo. Eu pensei que fosse uma história de terror. Quando começou a acontecer comigo, eu comecei a perceber que aquilo era a vida real. Desde que ele foi embora, eu deixei isso pra trás, porque agora ele não está mais aqui. Então eu fico feliz por ele não estar mais aqui.